Salve preparadores! Sejam todos bem-vindos, NTR na área, eu sou o Diogo e hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês aqui sobre coletores de admissão. Não sei se vocês perceberam aqui, a gente tem um coletor aqui um pouquinho exagerado, digamos assim, né? Não é dos mais bonitos, tá? Mas ele tem a sua função, tem as suas características e ele traz algumas melhorias no motor e isso aí o Fábio vai falar um pouquinho já para vocês. Mas antes eu queria falar para vocês, você que assistiu o vídeo passado, o vídeo anterior, a gente testou esse coletor numa pista, né, de arrancada, numa prova de arrancada e tal, para ver quais eram os resultados que ele ia trazer lá na pista. E aí a gente vai falar para vocês também sobre os resultados deste coletor no dinamômetro. O que aconteceu com a moto, quais foram os ganhos e tal. Então a gente vai trazer essas particularidades. E aqui, galera, ó, esse motorzinho nosso, não sei se você aí já conhece esse motor que a gente tem, tá? É um motorzinho parte de baixo de vareto, parte de cima OHC, tá? Então ele tem uma flange aqui de conversão que a gente instalou. E assim, ó, vou falar para vocês. Se vocês quiserem ver como é que é esse motor por dentro, como é que instala e tal, ó, deixa um like coladão aí pra gente, curte a página, se inscreve, compartilha o nosso canal aí, ativa a notificação, galera, porque é dessa forma aí que a gente vai fazer mais alguns conteúdos para vocês. Legal? É isso aí, o Fábio agora vai trazer um pouquinho de informação técnica aqui para você. Salve, rapaziada. Então, seguinte, vamos passar aqui para vocês, né, sobre o coletor. Então, obviamente ele é provisório, tá? A gente deixou esse coletor aqui apenas para fazer teste, dinamômetro e tal, e surgiu a oportunidade da gente testar na pista. Então, ele não está correto, vamos dizer assim, né? Deveria ter feito a flange aqui em alumínio, mas só para a gente fazer testes. Então, ele já deu conta aqui para a gente saber o que ia acontecer com o motor. Então, a gente fez vários testes no dinamômetro, com o comprimento, adequando a rotação. Qual é a função de um coletor desse? É muito utilizado nos carros isso. Nas motos a gente vai ter esse exemplo em motos de alta cilindrada. A R1, a R6 da Yamaha, ela tem os coletores de admissão de comprimento variável. Só que não é no coletor na junção aqui, né? É um pouco diferente o sistema delas, então os coletores ficam dentro da caixa de ar. Seria a continuação, vamos dizer assim, do TBI, e conforme a rotação ele aumenta ou diminui. Geralmente para rotações mais baixas, então ele vai aumentar, em rotação alta ele vai diminuir o comprimento. Mas sempre fica um comprimento longo lá dentro, tá? Se a gente for contar toda a extensão. Então, nesse caso aqui, como ele é fixo, a gente fez os cálculos, montou aqui de acordo com uma rotação. E realmente o ganho foi muito grande. Como que ele faz isso? O coletor longo, com o tamanho calculado, né, não é simplesmente colocar um coletor grande, o tubo do coletor tendo um comprimento calculado, com uma determinada rotação, ele vai trazer uma sobrealimentação dinâmica. É como se a gente tivesse uma turbina aqui funcionando e enchendo aí 200, 250 gramas mais ou menos. Ele chega até 300 gramas de pressão pelo comprimento. Isso tem a ver com as ondas de compressão e retorno dentro do duto e alteram ali a velocidade do ar. Então eles vão nos auxiliar nesse quesito. Então, feito por uma determinada rotação, naquela rotação a gente vai ter um bom ganho, vai ter essa sobrealimentação dinâmica. Só que em outras rotações a gente também tem ganho, assim como há perdas também, dependendo da rotação. Então, tem um desenho esquemático, vamos dizer assim, né, de ganhos e perdas que a gente tem que ir avaliando conforme cada motor. E realmente os testes de dyno, a moto ficou excelente. Ela ganhou bastante potência em baixa, média, até em alta rotação. Só que na pista a gente teve um contratempo, a moto não ficou legal, baixou, o tempo de pista piorou na verdade, né? Então a moto acabou ficando um pouquinho pior na pista do que estava antes. No meio da corrida a gente tirou o coletor, voltou o carburador para a posição original, refez o acerto, porque essa moto teve que mudar todo o acerto por causa do coletor, tá? Então tem uma diferença de acerto bem grande, tendo em vista o comprimento do coletor. Então com isso tivemos que refazer acerto, e aí sim a moto voltou ao tempo normal. E depois a gente foi acabar entendendo os motivos por que isso aconteceu. Então não é uma peça em separado que vai causar o ganho. A gente vai mostrar para vocês agora os testes do dinamômetro, né? Então a gente vai para a tela do computador agora, mostrar os testes de dinamômetro. Vocês vão ver aonde a moto ganhou, como que ela se comportou no dinamômetro. Na pista aconteceu uma situação diferente, que é a que a gente vai explicar para vocês. Pessoal, então dando sequência aqui ao vídeo dos coletores, vamos continuar aqui e vou mostrar para vocês sobre o dinamômetro, tá? Então aí tá a tela aqui para vocês verem. Então é o seguinte, vamos lá.
Esse aqui foi o teste de dinamômetro antes e depois do coletor, tá? Só que não é simplesmente colocar o coletor. Nesse caso aqui, a gente precisou fazer acerto, tá, dessa moto, então acerto de combustível. Então acertar o lambda dela e tal, para trazer o maior rendimento nos dois. Então, vamos voltar aqui ao original como estava antes. Essa moto sem o coletor longo, com o coletor original, no melhor acerto possível, ele gerou esse gráfico aqui. Aí depois a gente foi lá, instalou o coletor, fez os acertos, né? Essa moto empobreceu muito a mistura, então a gente enriqueceu a mistura, foi acertando a moto e ele chegou nessa outra curva aqui, tá? Então pode parecer quase um absurdo a diferença que gerou, né? Mas realmente isso aqui comprova que a sobrealimentação dinâmica funciona demais, né? Então ali no coletor a gente aproveita, né, as ondas e tal, conhecido como, utiliza, né, o conhecido sexto harmônico. Então, com isso, a gente tem lá a eficiência volumétrica bem acima dos 100%. Então, tudo isso por causa de um coletor. Só que essa moto aqui, nesse caso, como a gente está percebendo, dinamômetro é uma coisa que a gente tem que analisar gráfico, né? Não é simplesmente, ganhou e boa e tal. A gente tem que fazer análise. Tá? Então, a gente já desconfiava que pudesse ter um problema dessa natureza que a gente teve na pista, mas resolvemos testar, né? A gente precisa testar na prática esse tipo de teoria aqui para ver como vai funcionar na moto, quais são as modificações necessárias, né? Como eu falei, não é simplesmente colocar o coletor, tá? Então às vezes você pega um motor pronto, coloca o coletor, acerta, se a moto de repente não ficar boa, você tem que descobrir o porquê, né? Tem que analisar todo o motor. Não é o coletor que não funciona, né? Para esse motor aqui a gente teve um probleminha. Mas o culpado em si não é o coletor, né? É o próprio motor que precisa de um ajuste para ele. Então vamos lá, ó. Essa curva em verde aqui mais em cima, mais embaixo, né? Então era a curva original e a gente tem alguns ganhos bem interessantes assim, tá? Então dependendo do ponto aqui, ó, 6.000 rotações, a gente tem aí em torno de 4 cavalos de ganho. Em 7.000 já vai ter um pouquinho menos de 4, vai reduzindo um pouquinho o ganho, mas ainda vai tendo, tá? Então a gente calculou o coletor de acordo com a rotação que a gente queria. Aconteceu isso, veio na rotação que a gente queria o ganho, só que existem mais ganhos, né? Então não é uma única rotação, a gente tem o ganho mais forte dele em determinada rotação que você seleciona, mas ele também ganha em outras, né? Então ele acabou trabalhando tanto na potência, né? Obviamente, se subiu a potência, o torque, e não aumentou a rotação, o torque obrigatoriamente tem que subir também. Então a gente tem um ganho de torque muito grande. Então é um motor que ganhou meio quilo de torque, tá? Para quem não conhece muitas nomenclaturas, mas para saber, isso é bastante coisa, tá? Meio quilo de torque sem trocar um parafuso sequer de dentro do motor, apenas trocando o coletor e obviamente fazendo o acerto correto. Então, como vocês podem observar, até cerca de 9.400 rotações mais ou menos, a gente teve ganho ainda, tá? Muito grande em relação à curva anterior, com o coletor curto, tá? Então, embaixo aqui o torque, em cima a potência, o torque da mesma maneira, então existe ganho até em torno de 9.400 rotações, dali para frente o motor começou a morrer demais, tá? Então, vocês só podem acompanhar aqui, ó, aonde ainda estava crescendo anteriormente, o motor deu uma morrida aqui. O que acontece? Por isso a importância da análise gráfica, não é simplesmente pico de potência, tá, galera? Então a gente teve um pico de potência maior, o coletor aumentou a potência máxima do motor, ele aumentou muito o torque máximo também do motor, assim como toda a curva, exceto logo após o pico de potência máxima, tá? Todo motor naturalmente aspirado perde potência depois da potência máxima, tá? Só que alguns motores ele dá aquela amarrada, né? Ele não vai além disso. E outros motores acabam passando ainda dessa rotação com certa facilidade. Mas a perda de potência é evidente no motor naturalmente aspirado, tá? Então, o que aconteceu com esse motor aqui? Analisando, né, o gráfico, ele morreu, né? O motor ele dava o pico de potência e amarrava, ele morria. Provavelmente por alguma condição atmosférica, né, temperatura, umidade do ar, etc., que isso aí altera a rotação de potência máxima andando com a moto, provavelmente lá ele reduziu ainda mais a rotação. Então o motor se tornou amarrado, é um motor que saía muito forte, só que ele amarrava, né? Então acabou piorando o tempo. Uma moto que a gente virou, nesse caso aqui, a gente piorou 0,2 de tempo, tá, com o coletor. No melhor acerto de pista, tá? Porque isso aqui é dinamômetro, tá, galera? Dinamômetro é uma coisa, pista é outra. Esse aqui é um primeiro acerto, né, que a gente faz, vamos dizer assim.
Então na pista a gente fez alguns acertos e tal, e mesmo assim a moto veio com um rendimento não muito legal. Retiramos o coletor, voltamos ao acerto anterior e a moto baixou tempo. Só que claramente aqui com o ganho que teve, a gente deveria ter ganho alguma coisa na pista, né? A transmissão talvez não ficou adequada, algumas outras situações aí. Mas principalmente esse fato de ele dar uma amarrada na moto aqui, acabou atrapalhando então esse tempo. Então a gente vai corrigir, né? Como a gente falou, a gente vai corrigir esse problema no cabeçote da moto em si, para conseguir obter o ganho. Vocês podem observar aqui, ó, que esse é o teste número 141, tá? É o teste com o coletor, ó. Teste com o coletor longo, e a outra, né, aqui em verde, é o teste com o coletor original. Essa moto, ela é um laboratório, vamos dizer assim, né? A gente então testa muita coisa nela. Então ela tem mais passadas no dyno aqui do que na pista, tá? Mas não é um desenvolvimento, vamos dizer assim, tá? A gente nunca colocou um conjunto de desenvolvimento lá dentro, né, desse motor para obter a potência, mas a gente sempre que pode estar testando. Um carburador diferente pela cilindrada que ela tem, pelo que ela gira, o que acontece? Colocar menor, maior, esses testes a gente acabou fazendo. O teste de ignição, né, com a cachimbina também, a diferença que deu a gente fez nela. Primeiro de fazer em qualquer outra moto e de começar a vender o produto. Algumas outras alterações, comando de válvula, algum desenvolvimento de comando. A gente também fez alguns comandos em cima dela para esse motor, para posteriormente oferecer um produto de melhor qualidade. Então tem N fatores que a gente vai testando nessa moto e por isso que ela tem tantos testes, tá? Só que a gente acaba fazendo as alterações e depois voltando a como ela era antes, né? Porque essas alterações são somente um laboratório mesmo, tá? Essa moto é para diversão, é um motor de rua que foi transformado, né? Quando eu falei que ele foi transformado para pista, né? É a taxa de compressão só, tá, galera, que a gente alterou. Esse motor roda com bastante taxa de compressão, mas a gente vai falar mais sobre esse motor aí. É um motor bem simples, inclusive. A gente vai falar mais desse motor com vocês, né, numa outra oportunidade. Então, essa parte aqui do dinamômetro, para vocês entenderem os ganhos. Então, realmente ganha muito, a diferença é brutal, mas a gente precisa acertar certos pontos. Então, a gente vai acertar novamente essa moto, vai acertar o cabeçote dela, vai testar no dinamômetro de novo, a gente vai mostrar para vocês. E depois a gente vai colocar ela na pista para ver o que acontece também e fazer os acertos de pista, que é muito importante. Beleza, galera? Então vamos voltar lá agora para a moto, para ir mostrando para vocês ela. Terminar, né? Finalizar essa parte do vídeo aqui. E aí a gente já conversa mais um pouco. Galera, então como vocês puderam acompanhar na parte da tela do computador, né? No vídeo sobre o dinamômetro, então ela teve um bom ganho. Essa moto, a diferença foi muito grande para andar. E como ela teve todo esse ganho no dinamômetro, a gente alongou um pouquinho a transmissão, né? A relação da moto, a gente alongou um pouco, porque tinha ganhado bastante torque. Então a gente alongou para ficar mais correto, vamos dizer assim, nos 201 metros, né? Então, como a gente falou para vocês, essa moto aqui, ele era um motor, na verdade, que ele foi adaptado de rua para pista, não foi um motor construído para isso e tal. Então, por isso mesmo, a gente teve esse pequeno probleminha com o coletor. Ele acabou tirando rotação nossa. Então, ele ganhou em toda a faixa de rotação. Só que o motor morria mais cedo com ele. E esse motor acabando mais cedo, não combinou com a relação que a gente estava usando. O enquadramento do comando a gente até tentou mexer, mas também não resolveu. O problema nosso maior, então, estava em relação ao cabeçote, que é algo que a gente vai ter que corrigir, tá? Como o coletor, ele determina muito a questão do ar dentro do duto, né? Então, as ondas, né? A velocidade no ar no duto aumentou, então a gente ganhou eficiência volumétrica através dele, aumentou a velocidade do ar. Então, com isso, o nosso cabeçote limitou o motor um pouquinho antes. É possível corrigir isso subindo ainda mais a potência, e é o que a gente vai fazer. A gente vai retrabalhar mais ainda esse cabeçote para ficar de acordo com o coletor. Então, qual é o intuito desse vídeo? Mostrar para vocês que uma peça em isolado muitas vezes pode não dar resultado. Então, até quando a gente chegou na pista, uma galera olhou e falou: eu já tentei, mas não consegui dar acerto na moto não, isso aí não presta, não ficou bom. Aí veio outro e falou: eu testei, acertei, mas a moto ficou horrível, cara, isso aí não presta não. Esse negócio de coletor longo aí, isso aí não funciona, cara, isso aí é história para boi dormir, né? Isso aí é cálculozinho que os caras ficam fazendo e na pista não funciona. E não é que não funciona, você tem que ter, todo um conjunto, não é somente o coletor. O motor em si já é um motor bacana, tem uma potência legal, mas é um motor simples, um motor de rua, vamos dizer assim, com uma pequena adaptação para conseguir andar na arrancada.
Então isso acabou prejudicando. Então a gente vai refazer o cabeçote, a gente vai refazer os testes de dinamômetro e a gente vai colocar na pista novamente para fazer o teste, para ver como vai se comportar. Então ao invés de perder essa rotação que o coletor acabou tirando nossa, a gente vai trabalhar o cabeçote para recuperar essa rotação. E aí sim a gente muito provavelmente vai ter o ganho do coletor junto com o ganho do cabeçote, o ganho de rotação ainda mais alta, para o motor não morrer tão cedo. Tá? Então ele vai continuar tendo a rotação antiga e vai acabar trazendo maior desempenho. Então de nada adianta, por exemplo, a gente fazer esse retrabalho no cabeçote novo que a gente vai fazer agora por causa do coletor e tirar o coletor e deixar ele no coletor curto, porque isso vai fazer com que o motor ele vai perder muita força, vamos dizer assim. Então o motor vai ficar muito de alta, vai perder muita força e com a moto montada assim é complicado de você sair com a moto muito de alta, né? Então, como é uma motinha só para brincar, sem pretensões nenhuma, é praticamente um laboratório, vamos dizer assim, com alguns testes que a gente faz, a gente gosta de testar bastante coisa diferente nela para usar como laboratório, então não ficaria adequado, vamos dizer assim. Então vai ser necessário fazer o coletor corretamente, tá? A gente vai fazer direitinho com a base em alumínio, na angulação igual a do duto. Então a gente vai trabalhar bem bonitinho agora, sabendo que ele funciona de uma forma correta, para daí sim fazer a alteração no cabeçote e trazer o resultado que a gente espera. É isso aí então. Você gostou do vídeo? Bacana? Te ajudou de alguma forma? Esse é o nosso propósito. É trazer sempre conceitos mais atuais na área de preparação, né? Conceitos mais modernos e tal. E o que a gente sempre preza aqui no canal, galera, é falar um pouco, não só de teoria, mas mostrar para vocês as teorias que a gente coloca em prática e que realmente dão resultado. Então, por isso que o nosso propósito é ser um canal mais informativo, né? Para trazer aí, para ajudar vocês aí mais na preparação. Então, faço o convite de novo, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tudo bacana aí e tal. Essa foi uma parte do conteúdo, tá? A gente vai, nas próximas semanas aí, a gente vai trabalhar esse cabeçote diferente e tal, vamos fazer alguns testes novamente, e aí a gente volta para trazer as informações e tal, para vocês verem também os comparativos dessas alterações aí que a gente está fazendo na motoca aqui, beleza? E aí vamos falar um pouquinho mais também sobre esse motor e tal, sobre as características dele. Mas para isso, galera, fica ligado no canal, acompanhe os próximos vídeos aí, a gente está esperando vocês. Valeu? Até o próximo vídeo, um grande abraço!